Você já parou para pensar na importância que o ar tem para a nossa vida, para a nossa existência? Será que na nossa vida espiritual não existe algum tipo de ar que a gente precisa respirar também? Participe com a gente. Oi, gente. Uma das coisas essenciais para a vida é o ar. Nós precisamos respirar para que a gente continue existindo. Fôlego é uma das expressões sinônimas para a própria vida. E essa ideia a gente tira da própria Bíblia. A Bíblia diz para a gente lá em Gênesis 1 que no princípio Deus ele criou os céus e a terra, mas por algum motivo, não sei se desde o início era assim ou se foi causado por alguma coisa, a terra se tornou sem forma e vazia. No hebraico, o termo que eles usam lá é a expressão tohu vavohu, que na verdade não é uma expressão traduzível, mas é uma onomatopeia que, se fosse a gente tentar trabalhar ela em português, seria: a terra tornou-se como se fosse um caos, como se fosse uma coisa inexplicável. E é óbvio que dentro desse caos não podia haver vida. Mas aí a Bíblia continua narrando, diz que havia trevas na face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A palavra Espírito, no português antigo também significava isso, mas no hebraico, no grego, significa fôlego, vento ou sopro. São sempre termos relacionados com o ar em movimento. Então, se a gente parar para pensar por que Deus escolheu pegar a terceira pessoa da Trindade e atribuir essa nomenclatura para ela, eu acredito que não foi à toa. Então, o que a gente percebe é que a Bíblia diz que, apesar de que a terra estava um caos, o fôlego de Deus, o sopro de Deus estava pairando sobre as águas. E aí Deus diz: haja luz e houve luz, e aí as coisas começam a acontecer. O que nós percebemos é que a partir do fôlego de Deus, do fôlego de vida de Deus, do Espírito de Deus está presente na terra, a vida ela começa a surgir. Então Deus ele vai criando o sol, as estrelas, vai criando a relva, vai modelando a terra, vai criando os animais, até que no sexto dia Deus cria o homem conforme a sua imagem e semelhança. E lá em Gênesis 2 a gente percebe que quando Deus forma o homem do pó da terra, ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem passa a ser um ser vivo, alma vivente. Então, tanto a existência do mundo, a existência da criação, como a própria existência nossa, elas estão diretamente vinculadas e são diretamente dependentes do fôlego de vida de Deus. O próprio salmista, lá no Salmo 33, versículo 6, fala que pela palavra de Deus os céus foram criados e pelo seu fôlego, pelo seu sopro ou pelo seu espírito, todas as coisas vieram a existir. No entanto, como a gente já viu também anteriormente no nosso outro estudo, o homem pecou e, pecando, ele rompe com Deus. E quando a gente continua lendo a narrativa de Gênesis, a gente percebe que no primeiro momento que o homem peca, Deus vai até o homem, Deus ele já providencia meios para que o homem possa ser salvo daquele seu pecado. Deus já garante uma promessa lá em Gênesis 3,15 de que ele iria de alguma maneira restaurar a existência do homem. Só que o que a gente observa na sequência da história humana é que o ser humano ele vai se afastando cada vez mais de Deus. E lá em Gênesis, no capítulo 6, quando o homem atinge o auge da sua depravação, o ápice da sua vida de pecados, tem um momento que Deus vira, olha e fala assim: o meu espírito já não vai agir para sempre no homem, porque esse é carnal. Deus retira o seu espírito. Deus ele remove o seu fôlego de vida. E o que nós vamos perceber é que a partir desse momento a vida começa a cessar. Isso acontece moralmente, isso acontece fisicamente. O próprio Deus diz: o homem agora vai viver só 120 anos ou até 120 anos.
Quando a gente vai continuar estudando a história da humanidade, pensando sociologicamente, nós descobrimos que o ser humano não está melhorando, o ser humano está piorando. É como se a gente tivesse a plug da tomada da energia desligado. Você não acaba imediatamente com a energia da bateria do seu aparelho, seja um celular, seja um computador. Você sabe que existe um tempo que aquilo vai durar, mas vai chegar um momento que se aquele aparelho não for religado novamente na tomada, você vai ficar sem bateria. E é mais ou menos isso que está acontecendo com a humanidade em relação a Deus. O plug foi desligado, o fôlego foi tirado, a gente consegue ficar um tempo sem respirar. Talvez nos primeiros segundos não faz nenhum tipo de falta se você segurar um pouquinho a sua respiração e ficar um pouco sem inalar o oxigênio. Mas o que você vai perceber é que com o passar do tempo você vai sentir um desconforto. Esse desconforto daqui a pouco, se você não respirar, começa a gerar morte de áreas do seu corpo, células do seu corpo, até neurônios começam a morrer. A sequência é que você perde a consciência e se o fôlego não for restabelecido, você vai morrer. Nós estamos moralmente e espiritualmente nesse mesmo processo como raça humana. Quando Jesus ele vem, uma das suas promessas é que ele enviaria o Espírito de Deus. É que ele ia restaurar essa conexão nossa com Deus, nós seríamos novamente ligados na tomada, novamente ligados na fonte. E isso aconteceria não somente de uma maneira mística, mas de uma maneira muito prática, através do restabelecimento do nosso relacionamento com Deus, do restabelecimento daquilo que havia antes do ser humano pecar, e havia até mesmo depois que o ser humano peca no início, quando Deus ainda fazia movimentos de vir e conversar com o ser humano e estar junto com o ser humano. Jesus diz que isso pode ser reconectado, que nós podemos voltar a estar junto com Deus dentro de um relacionamento real, concreto, com a pessoa que Deus é, e que esse tipo de relacionamento pode voltar a infundir fôlego de vida em nós, pode voltar a infundir a vida espiritual, pode voltar a trazer vida moral, vida para a nossa alma, vida para os nossos sentimentos. Tudo que nós precisamos fazer é restabelecer o nosso relacionamento com Deus, para que o fôlego de vida de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, possa estar presente na nossa vida, nos enchendo, e a vida volta a acontecer na sua plenitude.